Olá, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA. CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, e eu trabalhei por 13 anos no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Trabalhei também 9 anos na AGIR, Agência de Informações Religiosas. Já estou há 40 anos aí fazendo apologética, já viajei para 34 países, o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Sou professor em diversas agências missionárias, seminários teológicos, coordenador do SBL, Seminário Batista Livre aqui em São Miguel Paulista, e hoje eu quero falar de um tema muito importante, né? Por que a apologética ela fortalece a nossa fé? Então, quando as pessoas elas ouvem a palavra apologética, muitas vezes se perguntam por que é que você está aí se desculpando? Eu diria que, no entanto, a apologética ela vem de uma palavra grega chamada apologia, que significa defesa. Então era aquilo que os advogados faziam nos tribunais romanos, iam defender os seus clientes. Interessante porque os cristãos usam a palavra apologética para descrever aí a prática, né, de apresentar evidências em apoio às crenças do cristianismo. Bom, uma forma da palavra apologia, ela é usada na carta de 1 Pedro, no capítulo de número 1, verso 15 e verso de número 16. Pedro então vai dizer: olha, santifiquem a Cristo como Senhor em vossos corações e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro ainda diz assim, no verso de número 16: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando aí a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então eu diria que essas palavras elas oferecem pelo menos 5 maneiras pelas quais o campo da apologética cristã fortalece a nossa fé. Número 1. A apologética então incentiva o crescimento espiritual e pessoal de cada um. Além disso, Pedro encorajou os primeiros crentes. Ele disse: estejam sempre preparados para dar uma resposta. Então essas palavras de Pedro refletem aí a atitude de Jesus, que muitas vezes ele respondia àqueles que criticavam seus ensinamentos. Então, como é que a gente pode estar preparado para dar uma resposta? Eu tenho alguns exemplos que eu quero dar para você. Então, pratique compartilhar a sua história pessoal. Isso é muito importante. Como você chegou a Cristo, o que Cristo tem feito na sua vida, como Deus está trabalhando em você. Também não se esqueça de ler as Escrituras. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, lendo as Escrituras, a gente vai conhecer a verdadeira história do cristianismo. Além disso, a gente tem inúmeros recursos cristãos para entender melhor o ensinamento da Bíblia. Você tem inúmeros canais aí na internet, você tem seminários teológicos, como o SBL, por exemplo. Você tem aí enciclopédias, dicionários, tem muitos recursos. Então assim você vai entender melhor a Bíblia Sagrada. Você também deve memorizar as Escrituras, é muito importante. No início da minha fé, eu fiz um curso com os memorizadores da Bíblia, já faz muito tempo, mas eu aprendi muito. Infelizmente depois o pastor americano, missionário, faleceu, e aí o curso teve que parar. Mas é importante memorizar as Escrituras para o crescimento pessoal e compartilhar também as Escrituras com outros, tá? Então a apologética, eu diria, não é principalmente acadêmica, né? Tem muita gente aí que infelizmente faz uma apologética de escritório. Não, a apologética tem que ser de campo. Então a apologética não é principalmente acadêmica. A apologética ela enfatiza o crescimento pessoal, que nos ajuda, acima de tudo, a permanecer renovados em nossa caminhada com Deus. Eu diria que o número 2 é que a apologética também nos prepara para compartilhar a nossa fé. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve estar preparado para dar uma resposta a quem? É simples, o texto de Pedro diz: a todo aquele que vos pedir a razão
da esperança que há em vós. Então isso inclui quem? Membros da minha família, colegas de escola, eu diria aí também inclui colegas de trabalho, vizinho. Isso quer dizer testemunha de Jeová, mormon, espírita, muçulmano, budista, católico, enfim, todos aqueles que estão aí crendo numa mentira. Então qualquer pessoa interessada em saber mais sobre a esperança que tem em nossas vidas, a gente tem que estar preparado. E quando nós nos preparamos para responder as perguntas de outras pessoas, eu diria que a gente pode compartilhar com mais confiança como Jesus mudou as nossas vidas e como ele também mudou a vida de outras pessoas e pode mudar a vida desta pessoa. Então a gente não precisa ser um especialista no grego, no hebraico. Não, não é necessário isso. Nós precisamos viver, eu diria acima de tudo, como homens e mulheres que têm experiência com Deus. Em outras palavras, falamos aí de uma vida que está acima de tudo comprometida com Cristo, que busca refletir os seus ensinamentos. O item número 3 é que a apologética incentiva a comunicação respeitosa. Por isso o texto de 1 Pedro 3,16, que muitas vezes é negligenciado por muitos apologistas, por muitos irmãos, então é negligenciado muitas vezes quando é feita uma apresentação apologética. Muitos querem ganhar o debate e não a pessoa. Então enfatizam aí apenas o versículo 15, dar a razão da esperança que há em vós. Mas a gente tem que fazer isso com mansidão e temor, com reverência, com altruísmo. As palavras do versículo 16 são vitais. Por quê? Porque elas fornecem informações críticas sobre o estilo com o qual somos chamados a comunicar a nossa. Como seguidores de Jesus, não precisamos antagonizar, não precisamos rebaixar o nosso público. Em vez disso, entendemos que as nossas conversas deveriam incluir gentileza, respeito. Quando nós comunicamos desta maneira, nossas palavras, pode ter certeza, vão destacar na vida de outras pessoas. Outras pessoas que, alguns, por exemplo, usam de uma manipulação retórica, de uma, eu diria até forma odiosa, né? Para quê? Para atingir seus objetivos. Então, os seguidores de Jesus são chamados para serem ousados, mas também para falar a verdade em amor. Então eu diria que a apologética espera aí pureza pessoal. Pedro também observa a importância de uma consciência limpa. Esse conceito envolve muito mais do que gentileza em nossas comunicações. Eu diria que inclui também a nossa santidade pessoal. A gente deve falar e viver de maneira consistente com aquilo que estamos pregando. Para quê? Para apresentar, eu diria, um argumento convincente para compartilhar a nossa fé. Então, uma segunda razão pela qual eu diria aí a pureza pessoal é importante, envolve o interesse dos incrédulos. As pessoas estão olhando em nós, nossa palavra, nossas atitudes, e aí vai. Então a apologética, ela aborda a resposta àqueles que nos perguntam aí sobre a esperança que há em nós. Se nós não estivermos vivendo uma vida, eu diria, centrada em Cristo, a gente não vai atrair as perguntas daqueles que buscam esperança. E por último, eu diria que a apologética nos ajuda a suportar fielmente as perseguições. No mundo tereis aflições. E Pedro estava bem ciente das pessoas. Então, aqueles que falam, Pedro vai dizer assim, maliciosamente contra o seu bom comportamento em Cristo. Então, quando vivermos como seguidores de Jesus, pode ter certeza, haverá perseguição. Enquanto você procurar cumprir a palavra de Deus, haverá perseguição, seremos perseguidos. Teremos pessoas que irão se opor a nós. Por quê? Porque somos seguidores de Cristo. Então, eles estão olhando para nós. E aí a gente, como seguidores de Cristo, tem que se opor a ações pecaminosas. Não podemos nos juntar com atividades pecaminosas de outros. Não podemos, como diz o salmista, nos sentar na roda dos escarnecedores. Temos que crer que a mensagem do Evangelho é exclusiva
Então, o Evangelho é radical. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele não disse que Buda era o caminho, que Maomé era o caminho, que a mãe dele era o caminho. Nada disso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu diria que aqueles que se opõem a nós são pessoas pelas quais Cristo morreu. Não podemos nos esquecer disso. E somos chamados a amar essas pessoas, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem. E quando a gente faz isso, o que acontece? Isso nos ajuda aí a suportar, eu diria, fielmente as perseguições. E, além disso, por mais ridículo que seja, né, isso abre aí uma oportunidade tremenda para compartilharmos a nossa fé. Por favor, não se esqueça que a gente tem exemplos na Bíblia. No Velho Testamento, por exemplo, a vida de Daniel. Então, no Antigo Testamento, Daniel estava tão comprometido com Deus que os seus oponentes só podiam acusá-lo de quebrar a lei e tornar ilegal a oração a Deus. O mais interessante é que quando Daniel continuou a orar, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava com Daniel. Deus resgatou ele milagrosamente, levou ele aí a eu diria, uma posição elevada. Deus então levou um grande respeito por Daniel, que os seus opositores ficaram admirados, né? E isso levou as pessoas também a um respeito a Deus, pelo Deus de Daniel, pelo Deus a quem Daniel servia. Então, da mesma forma, nós somos chamados aí a servir fielmente a Deus, apesar da oposição. Então, quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós podemos, com toda certeza, podemos aí encontrar novas maneiras de crescer na fé, de crescer no Senhor, de compartilhar Jesus com outros. Embora muitos limitem a apologética a uma mera busca acadêmica, defender a fé envolve muito mais. Então Jesus nos chama para crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, crescer nele e eu diria comunicar respeitosamente, viver com pureza, suportar perseguições, e essas são características que envolvem aí uma caminhada vibrante com Deus. E pode ter certeza que essa vida com Deus vai impactar não só as nossas vidas, mas vai impactar também a vida de outros. Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com outros e dá um toque aí no sininho, tá bom? Todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, que Deus te abençoe, ore pelo nosso ministério, estamos à inteira disposição. Quer saber mais sobre a apologética? Entre em contato comigo por intermédio das minhas redes sociais. Está aí, você tem Instagram, Facebook, YouTube. Que Deus te abençoe e um forte abraço.